Durante os últimos dias, tem se falado muito sobre um tema de Dragon Ball. E como vocês podem ler no título do vídeo, trata-se de uma polêmica, se é que podemos chamar assim, sobre o último videogame da franquia, o mundialmente conhecido Sparking Zero. Este videogame quebrou todos os recordes existentes, e por ter no seu setor os videogames de anime. Mas a quantidade de jogadores caiu drasticamente nas últimas 2 semanas, aproximadamente. Aqui as pessoas se dividiram em 2 grupos. Haters que enchem a boca para dizer que o Sparking Zero foi um fracasso. Comédia refinada se você me perguntar, e uma alucinação de campeonato alegando que bem, como já não é jogado por tantas pessoas, então é um fracasso. E então há outro grupo que são os próprios fãs, de verdade, que sim, estão confusos, e não sabem por que isso aconteceu. Então hoje mesmo, um servidor vai explicar o porquê deste fenômeno, e o porquê. Embora obviamente seja um mau sinal que os jogadores estejam abandonando o videogame, isso não significa que o título seja ruim. Não ter atendido às expectativas ou não ter agradado aos fãs não tem absolutamente nada a ver. Então, dentro do vídeo. Para entender o ocorrido com Sparking Zero, basta compreender o funcionamento dos videogames e dos jogadores. Vamos ver desde o início. Os videogames podem ser jogados de 2 formas, se o jogo permitir, em modos offline. Ou seja, o jogador contra a máquina de sempre, seja oponentes controlados pela unidade central de processamento níveis do game ou qualquer coisa, que não seja outro jogador real como você. E a outra forma é o modo online, onde você joga com outros jogadores de forma competitiva, cooperativa, em equipes ou das formas que o título permitir. O ponto aqui, sem rodeios, é bastante evidente. Sparking Zero nos oferece uma experiência incrível para um jogador, eu diria quase insuperável para um fã da franquia e especialmente da saga Tenkaichi. Não podemos apontar falhas no nível de diversão, talvez um pouco no técnico, mas enfim. Sério? Não conheço ninguém que tenha comprado o jogo, que foram muitos, porque o jogo vendeu milhões e milhões e absolutamente todos os meus amigos o têm. E não conheço nenhum único. Como eu disse, não terminei totalmente a história do videogame, incluindo todas as campanhas de personagem com seus diferentes desfechos. Nesse sentido, na experiência, para um jogador tem sido um sucesso avassalador e as críticas nesse aspecto foram mínimas, praticamente inexistentes. O problema vem com o outro modo, o online. Como vocês já podem imaginar, para que um jogo tenha uma grande base de jogadores ao longo de muito tempo, deve sim ou sim possuir um ótimo modo online. Com o tempo, o número de jogadores em modos offline tende a diminuir, independentemente do quão rejogável ou longo seja um título. Como exemplos podemos ter, os jogos da From Software. É consenso que jogos como Sekiro, Dark Souls, Trash, Bloodborne e Elden Ring são verdadeiras obras de arte em forma de videogame. Mas esses títulos não mantêm um número de jogadores ativos ou uma quantidade de espectadores no Twitch super alta de forma constante, como jogos competitivos tipo League of Legends ou Fortnite. Código Belt na loja. Mas é que isso é lógica pura e esmagadora. Quando um jogo single player é lançado, as pessoas o compram, jogam até o fim e investem nele. 100 horas, 150 e quando já extraiu tudo o que podia, parte para o próximo. Não é algo ruim, nem estranho. Sempre foi assim, e até me parece estranho ter que explicar isso. No primeiro mês de lançamento, Elden Ring tinha centenas de milhares de jogadores antes do novo conteúdo para download. Que o filho da grande puta, esse indicou o God. Certamente os números seriam muito menores, não só agora, mas também 1, 2 ou 3 meses após o lançamento. E vocês me dirão se Bills está certo? Mas a queda com o Sparking foi muito mais agressiva do que o normal comparado a outros jogos. E vocês estão certos, porque Sparking não é um role-playing game, não é um videogame de aventura ou de mundo aberto. Trata-se de um videogame de lutas do tipo Arena Fighting e, portanto, depende muito, adivinharam, do seu multijogador? Mudou de local para online. Por mais que você goste de um jogo de luta, você vai morrer de tédio se estiver lutando contra a unidade central de processamento por 100 horas seguidas. Após as primeiras 20, a máquina sequer conseguirá enfrentá-lo em sua maior dificuldade. A menos que você seja um inútil sem solução, sua única opção para evitar o tédio ou a exaustão é ir para o modo online. E o que acontece com o modo online de Sparking Zero? Fico feliz que você pergunte, meu amigo, porque o que não acontece no modo online do Sparking Zero? É a maior abominação feita pelo ser humano que eu já vi. Acho que não poderia ser pior. Definitivamente vamos desenvolver essa questão. De fato, a Bandai Namco matou o Sparking Zero da maneira mais impiedosa possível, desenvolvendo o pior modo online que eu já vi quase em minha vida. Nem os videogames de 2008 tinham um online tão mal planejado
Não entendo como em 2024 ainda podem prejudicar tanto um modo tão importante. Por que é tão ruim? Bem, se vocês jogaram Sparking já sabem, mas vamos falar sobre isso. Primeiro, o matchmaking. O matchmaking não faz nenhum sentido. Lembro dos primeiros dias, quando o jogo tinha milhares e milhares de jogadores, e ao buscar uma partida, não encontrava nada, demorava uns 15 minutos para encontrar um oponente. O jogo parecia morto, com dezenas de milhares de jogadores no mesmo ranking que eu, buscando partidas online. Depois, se conseguisse te emparelhar, quase sempre era com um senhor de nível muito inferior ao seu, sem meio termo. Ou com um top mundial que vai te vaporizar 7 vezes antes de você tocar o chão. E isso não seria tão ruim se não fosse pela maior reviravolta. Por algum motivo, às vezes o jogo insistia em te emparelhar com a mesma pessoa o tempo todo. Mesmo após várias recusas de revanche, um dia encontrei alguém muito melhor do que eu. Mesmo eu recusando a revanche, já que ele me destruía, o monstro seguia me assombrando. Era um pesadelo que poderia se repetir 5 vezes seguidas. O mesmo coitado que acabou de comprar o jogo e nem sabia desviar. Ataques de ki lançados de longe, descontroladamente. Isso deixava a experiência online tediosa, chata e frustrante. Já o aspecto técnico, como imaginam, não era muito melhor. Bugs que mudavam a posição dos controles no online? Porque sim, porque loucura, desempenho péssimo, lag em algumas partidas absurdamente. A Bandai Namco implementou uma mecânica que iguala os frames por segundo do jogador com os do oponente. Assim, se seu oponente estiver usando um computador do governo, não importa se você tem um 4090 Super e um Pentium 9 do diabo. Vai ficar tão instável que você vai querer arrancar o seu pênis e mastigá-lo como se fosse chiclete de menta. O matchmaking é horrível, assustador, nem o Call of Duty se atreveu a tanto. O desempenho nefasto e insuportável dos servidores e do jogo online. Os bugs satânicos sem família que apareciam do nada, entre outras coisas, representaram a morte do modo online e, consequentemente, a diminuição de jogadores. Em Sparking Zero, os Tenkaichi sempre foram vistos como jogos para jogar com seus amigos, uma tarde de vez em quando e só. E aparentemente a transição para o online não lhe caiu tão bem. Mas nem é por culpa do videogame, mas pelas decisões e incompetência da Bandai Namco que tinha um tesouro em suas mãos e o desperdiçou por não saber projetar modos online competentes para uma arena de luta. E claro, não estou afirmando que se os modos online fossem ótimos, o jogo teria mantido suas médias iniciais. Isso é impossível. Mas está claro que pelo menos a fuga de jogadores não teria sido tão agressiva. No final, Sparking teve fluxo de jogo single player durante 1 mês e meio. As pessoas jogaram loucamente e depois ficou apenas como um pequeno jogo para entrar de vez em quando e jogar uma partida casualmente. Algo que não é ruim, por mais que queiram fazer parecer assim, porque o jogo já vendeu milhões. Não é um jogo online gratuito que dependa da quantidade de jogadores online. Sparking é um jogo de preço completo que tem seu modo online, mas que já vendeu tudo o que tinha para vender. Direi uma coisa, só saberemos se o jogo agradou de fato quando os DLCs com conteúdo para um jogador forem lançados. Por aí poderemos ver se as pessoas voltam para aproveitar todo esse conteúdo e depois vão embora novamente. Acredito que é o que naturalmente vai acontecer, mas será nesse momento que também tiraremos nossas dúvidas. E acredito nisso, porque apesar de tudo, se formos à página do Steam, Sparking tem críticas muito positivas, tanto recentes quanto de todo o tempo que está à venda, contando com mais de 36 mil avaliações. Se as pessoas não gostassem do jogo, as coisas não seriam assim. Garanto a vocês, a primeira coisa que as pessoas fazem é ir às avaliações do Steam para reclamar, sabem disso? Enfim, em resumo, tudo foi de fato culpa da Bandai Namco por serem incapazes de gerenciar Sparking Zero de maneira adequada. Eles falharam em estruturar e dar identidade ao multiplayer do jogo, resultando no abandono pelos jogadores, que após muitas horas offline não tem mais o que fazer e partem para outra atividade. Mas dizer por isso que Sparking foi um fracasso ou usá-lo como arma de arremesso não faz nenhum sentido e te deixa quase em pior lugar. E nada, boa tarde a todos.